Você já reparou que quando você tem R$ 500 na conta, você age de um jeito. Quando você tem 5.000, você age diferente. E quando você tem 50.000, você vira outra pessoa? Não é sobre o dinheiro em si, é sobre o que esse dinheiro faz com a sua cabeça. E entender isso pode ser a diferença entre você construir riqueza ou destruí-la. A verdade é que dinheiro não é só matemática, é psicologia pura. E os números redondos, 10.000, 100.000, 1 milhão, eles criam mudanças mentais profundas que afetam completamente suas decisões. E se você não entende essas mudanças, você vai cometer erros graves em cada fase da sua jornada financeira. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que acontece na sua cabeça quando você passa de 10.000 para 100.000 e de 100.000 para 1 milhão, como seu comportamento muda, quais armadilhas aparecem e, mais importante, como você pode usar esse conhecimento a seu favor em vez de deixar ele te sabotar. Se você quer entender a psicologia por trás do dinheiro e como seu cérebro reage a diferentes quantias, fica até o final. E se inscreve no canal e ativa o sininho porque esse é conhecimento que poucos têm e que pode transformar sua relação com o dinheiro. Vamos lá! Tópico 1. Os primeiros R$ 10.000. Quando a realidade bate. Vamos começar falando sobre os primeiros R$ 10.000. E aqui acontece algo fascinante no seu cérebro. Pela primeira vez na vida você olha para o extrato e pensa, eu tenho dinheiro de verdade. Não é mais 500.000 reais que somem em uma conta. São 10.000, 5 dígitos. Isso muda tudo na sua percepção. O primeiro efeito psicológico é o que eu chamo de síndrome da conquista. Você lutou tanto para chegar ali que seu cérebro quer recompensa. E a forma mais fácil de recompensa é gastar. Seu cérebro grita, você merece, você trabalhou duro, compra aquela coisa que você sempre quis. E muita gente cede, compra um carro, faz uma viagem cara e volta para menos de 5.000. Aí tem que recomeçar. O segundo efeito é o medo. Você tem 10.000, mas tem medo de investir, medo de perder. Porque agora não é mais só R$ 1.000, são 10.000. Parece muito. Então você deixa na poupança, rendendo quase nada porque pelo menos está seguro. Mas enquanto isso, a inflação come o poder de compra. Você está perdendo dinheiro por medo. O terceiro efeito, e talvez o mais perigoso, é a falsa sensação de segurança. Você acha que 10.000 é muito dinheiro, que agora você está seguro. Mas na real, 10.000 acabam rápido. Uma emergência médica, o carro quebrar, perder o emprego. 10.000 dão uns 3, 4 meses se você for econômico. Não é tanto quanto parece. Deixa eu te contar sobre a Roberta. Ela juntou os primeiros 10.000 em 2 anos. Foi difícil. Quando ela viu aquele número, ela sentiu que tinha chegado em algum lugar. Aí ela relaxou. Parou de guardar tanto. E quando apareceu uma oportunidade de comprar um carro por 8.000, ela comprou. Afinal, eu tenho dinheiro agora. 3 meses depois, o carro deu problema. Custou 2.000 de conserto. Ela ficou com 0. Voltou para a estaca 0 porque ela não entendeu a psicologia do momento. A lição dos primeiros 10.000 é: você está vulnerável. Seu cérebro está te testando. Ele quer que você gaste. Resista. Esse não é o momento de comemorar gastando. É o momento de acelerar, de continuar guardando, de começar a investir de verdade. Porque os primeiros 10.000 são a fundação. Se você estragar a fundação, nada do que vem depois fica de pé. Tópico 2. De 10.000 a 100.000. O teste da paciência. Agora vamos falar da fase entre 10 e 100.000. E essa é, psicologicamente, a fase mais difícil. Por quê? Porque é longa, é chata e seu cérebro odeia os dois. Você já provou que consegue guardar dinheiro, mas agora você precisa fazer isso durante anos. E o seu cérebro, que é programado para gratificação imediata, vai te sabotar. O primeiro fenômeno psicológico dessa fase é o que chamo de platô da motivação. No começo, era emocionante ver o dinheiro crescer. De 0 a 5.000, você via progresso rápido. Mas agora, você guarda 500 por mês e parece que não sai do lugar. Você tem 30.000, guarda mais 500, vai para 30.500. Não parece que mudou nada. E aí você pensa, para que eu estou fazendo isso? O segundo fenômeno é a tentação da normalização. Você começa a ver aqueles 30, 40, 50 mil e pensa, isso já é bastante dinheiro, eu posso relaxar um pouco.
posso gastar um pouco mais, e você começa a aumentar o padrão de vida. Aluguel mais caro, carro melhor, sair mais, e o que você estava guardando diminui. Você desacelera justamente quando deveria acelerar. O terceiro, e talvez o mais perigoso, é o viés da arrogância. Você tem 60, 70 mil e começa a se achar esperto. Eu entendo de dinheiro agora. Aí você vê uma oportunidade incrível de investimento. Um amigo com um negócio, uma ação que vai explodir, uma criptomoeda promissora, e você mete uma parte grande ali e perde, porque você confundiu ter dinheiro com entender de investimento. Deixa eu te contar sobre o Marcelo. Ele chegou em 45 mil depois de 4 anos guardando. Estava orgulhoso. Aí um conhecido dele abriu um restaurante e ofereceu sociedade. Investimento seguro, retorno garantido. O Marcelo colocou 30 mil. O restaurante quebrou em 8 meses, ele perdeu tudo. Voltou para 15 mil. Foram anos de trabalho desperdiçados porque ele não teve paciência de continuar no caminho chato, mas seguro. A lição dessa fase é: mantenha o curso. Não muda o que te trouxe até aqui. Continua guardando. Continua investindo de forma conservadora e diversificada. E aceita que essa fase é longa e chata. Não tem emoção. Mas é justamente isso que te leva ao próximo nível. A paciência é o preço da riqueza. Tópico 3. Batendo os 100 mil. A mudança de identidade. Agora vamos falar sobre o que acontece quando você bate os 100 mil. E aqui acontece algo profundo. Sua identidade muda. Você não é mais alguém que está juntando dinheiro. Você é alguém que tem patrimônio. Isso muda completamente como você se vê e como você se comporta. O primeiro efeito psicológico é o que chamo de síndrome do novo rico. Você olha para os 100 mil e se sente rico. E aí vem a tentação de viver como rico. Você quer um carro melhor, uma casa melhor, roupas melhores, porque agora você pode. Mas aqui está o problema: 100 mil não é tanto quanto parece. E se você mudar drasticamente seu estilo de vida, esses 100 mil derretem rápido. O segundo efeito é o medo amplificado. Quando você tinha 10 mil e investia 2 mil, você arriscava 20% do patrimônio. Doía se perdesse, mas era suportável. Agora você tem 100 mil. Investir 20 mil parece assustador. E se eu perder 20 mil? E aí muita gente paralisa. Fica tudo em renda fixa rendendo pouco porque tem medo de arriscar. O terceiro efeito, e esse é sutil mas poderoso, é a mudança no círculo social. Quando você tem 100 mil, você começa a atrair atenção. Pessoas percebem, e algumas vão querer se aproximar não por você, mas pelo que você tem. Empréstimos, oportunidades de negócio, investimentos imperdíveis. Você vira alvo, e se você não tiver discernimento, vai perder dinheiro pra gente em quem confiou. Deixa eu te contar sobre a Ana. Ela bateu os 120 mil aos 38 anos. Estava feliz. Aí o cunhado dela apareceu com uma oportunidade única de abrir uma franquia. Precisava de 80 mil de investimento. Ela confiava nele, era família. Ela colocou os 80 mil. O negócio não deu certo. Em um ano ela perdeu tudo. Ficou com 40 mil e um relacionamento familiar destruído. Tudo porque ela não soube proteger seu patrimônio quando chegou nos 100 mil. A lição dos 100 mil é: não muda quem você é. Você não é mais rico. Você só tem mais recursos. Mantenha o estilo de vida enxuto. Continua guardando. E cuidado com quem se aproxima. Nem todo mundo tem boas intenções. Essa é uma fase de consolidação, não de celebração. Celebra quando chegar no 1 milhão. Tópico 4. De 100 mil a 1 milhão. Quando os juros trabalham para valer. Agora vamos falar da fase entre 100 mil e 1 milhão. E aqui a psicologia muda de novo, porque agora você começa a sentir o poder dos juros compostos de verdade. E isso cria uma euforia que pode ser perigosa se você não souber lidar. O primeiro fenômeno dessa fase é o que chamo de ilusão da velocidade. Seus investimentos estão gerando 10 mil, 15 mil, 20 mil por ano só de rendimento. Você vê o dinheiro crescer rápido e aí seu cérebro pensa: caramba, está acelerando, eu vou ficar rico logo. E você começa a tomar decisões mais arriscadas porque você acha que tem margem. Mas um erro grande aqui pode te jogar anos para trás. O segundo fenômeno é a tentação da ostentação. Você tem 300, 400, 500 mil. Você se sente rico de verdade agora. E aí vem a tentação de mostrar. Comprar aquela casa dos sonhos, aquele carro importado, fazer aquela viagem de luxo. E parte disso é merecido sim. Mas, se você exagerar, você atrasa sua chegada no 1 milhão em anos. O terceiro fenômeno é o mais sutil. O medo de perder tudo. Quanto mais você tem,
mais você tem a perder. E isso cria uma ansiedade que pode te paralisar ou te fazer tomar decisões ruins por medo. Você vende tudo na primeira queda do mercado, ou você fica 100% em renda fixa porque tem medo de arriscar qualquer coisa, e aí você cresce devagar demais. Deixa eu te contar sobre 2 caminhos diferentes. O Roberto chegou em 400 mil aos 45 anos. Ele se sentiu rico, comprou um carro de 80 mil, fez uma reforma na casa de 50 mil, ficou com 270 mil. Aos 55 anos ele tinha 450 mil. Ele cresceu pouco porque desacelerou. Já a Carla chegou em 400 mil aos 43 anos. Ela manteve o estilo de vida simples, continuou guardando 2 mil por mês. Aos 50 anos ela tinha 1,2 milhões. Mesma situação inicial, escolhas diferentes, resultados absurdamente diferentes. A lição dessa fase é: não tira o pé do acelerador, você está perto. Cada real que você adiciona agora tem impacto multiplicado pelos juros. Mantenha o foco. Mantenha a disciplina. Resiste à tentação de viver como milionário antes de ser milionário, porque a diferença entre ter 500 mil e ter 1 milhão é gigante psicologicamente e vale a pena esperar. Tópico 5. Chegando no milhão. A mudança definitiva. E finalmente, vamos falar sobre o que acontece psicologicamente quando você bate 1 milhão. E aqui acontece algo que poucos esperam. Você não se sente tão diferente quanto imaginava, mas seu comportamento muda de forma profunda e permanente. O primeiro efeito é a decepção da realização. Você passa anos sonhando com 1 milhão, acha que quando chegar lá, tudo vai mudar. Você vai ser feliz, vai estar completo, mas quando você chega, você percebe que você é a mesma pessoa. Seus problemas não desapareceram, você só tem mais zeros na conta. E isso pode gerar uma crise. Eu lutei tanto por isso e agora? O segundo efeito, e esse é poderoso, é a liberdade psicológica. Mesmo que você não se sinta muito diferente, ter 1 milhão muda completamente sua postura diante da vida. Você não tem mais medo de perder o emprego. Você não aceita desaforo de ninguém. Você toma decisões baseadas no que é certo, não no que paga as contas. Essa liberdade é invisível, mas transforma tudo. O terceiro efeito é a mudança no propósito. Quando você não tem dinheiro, seu propósito é ganhar dinheiro. Simples. Mas quando você tem 1 milhão, gerando 100 mil por ano, dinheiro deixa de ser problema. E aí você precisa de novo propósito. Muita gente entra em crise existencial aqui. O que eu faço agora? E quem não encontra propósito além do dinheiro fica perdido. Deixa eu te contar sobre o Pedro. Ele chegou em 1,1 milhão aos 52 anos. Ele esperava se sentir incrível, mas ele se sentiu normal, só que mais seguro. E aí ele fez algo interessante. Ele continuou trabalhando, mas em meio período. Usou o tempo livre para trabalho voluntário, para viajar com a esposa, para estar presente para os netos. O dinheiro não mudou quem ele era, mas deu ferramentas para ele viver a vida que ele queria. A lição do milhão é: o dinheiro não é o destino, é uma ferramenta. E quando você tem a ferramenta, você precisa saber o que fazer com ela. O milhão não te faz feliz, ele te dá opções, e o que você faz com essas opções é que determina a sua felicidade. Então não passe a vida inteira perseguindo 1 milhão, achando que ele vai resolver tudo. Ele não vai, mas ele vai te dar liberdade. E liberdade é o maior luxo que existe.